Boa noite. Boa noite a todos. As pessoas estão entrando. Fiquem à vontade. Vamos lá. Esperar mais um pouquinho as pessoas entrarem para começar. Ok. Boa noite, Rafaela. Boa noite, Renata. Boa noite, Guilmeire. Isso aí. Vamos lá. Bem, boa noite a todos. Mais uma live, né? A segunda. E hoje com um tema ainda mais pertinente, muito importante dos dias de hoje que nós estamos vivendo, né? E quando começou a quarentena, muitos pais tiveram que ficar em casa, né? E acompanhar os filhos em várias tarefas. E vocês estão me ouvindo? Só para saber, estão me ouvindo direito? Olá, tá todo mundo me ouvindo? Perfeito. Então, como eu ia continuando a falar, assim que começou a quarentena e com a suspensão das aulas das crianças, muitos pais tiveram que parar, né, um pouco. Uns conseguiram, outros não, por conta do trabalho. E deu-se início a uma nova, digamos, a uma nova era, que foi a proximidade, né, maior dos pais com os filhos em casa. Eu estou passando por isso achei muito pertinente tratar desse assunto hoje, principalmente porque é uma coisa que muitos pais e muitas mães e muitos responsáveis estão vivenciando e que não está sendo fácil. Não são dias fáceis, né? Mas eu gostaria aqui de colaborar um pouco com vocês de como, né, vencer esses dias, de como cuidar dos seus filhos, de como trazer esse suporte emocional que as crianças, os adolescentes e quem depende de nós está precisando. Para isso, hoje eu chamei uma psicóloga, a doutora Rosimeire Buzágulo. Eu vou acenar para ela agora aqui, ela vai entrar, vai fazer uma breve apresentação e nós vamos dar início ao nosso bate-papo. Espero que todos gostem. Quem tiver alguma dúvida, fique à vontade para perguntar. E é isso. Vamos lá. Vamos ver se a doutora Rosimeire já está aqui. Eu ainda não estou encontrando aqui a doutora Rosimeire. Estou esperando ela fazer a solicitação para eu poder recebê-la. Mas só repetindo quem não estava, agora estão entrando outras pessoas, dar boa noite novamente, agradecer e dizer que esse momento é um momento que eu achei muito pertinente fazer essa live, principalmente para pais, mães responsáveis por crianças e adolescentes que estão em casa, que estão precisando de um suporte emocional maior. Como eu falei anteriormente, não são dias fáceis, né? Se para nós que estamos mais isolados, lógico que tem pessoas que estão trabalhando, eu estou trabalhando, mas a gente sabe que tem pais e mães que não estão realmente ficando muito mais em casa. Então, se para o adulto é difícil, para a criança, sem dúvidas nenhuma, é mais difícil. Até porque muitas crianças entendem
o porquê estão em casa e muitas crianças não entendem, né? E nessa live a gente vai falar também como explicar para a criança, para o adolescente não, mas para a criança, o porquê disso está acontecendo, por que não pode fazer isso, por que não pode fazer aquilo. Então, assim, é um tema muito interessante, né? Por isso que a gente decidiu falar sobre essa proximidade maior dos pais nesse distanciamento social que nós estamos vivendo. Deixa eu ver se a doutora Rosimeire já entrou. Ainda não. Deixa. Pronto. Eu já fiz agora a chamada de vídeo com a doutora Rosimeire. Em breve ela vai aceitar. E assim que ela aceitar, a gente... Olá, doutora. Conseguimos. Olá. E aí, finalmente. Ao vivo. Você está me ouvindo bem? Isso. Estou sim, doutora. Estou te ouvindo perfeitamente. Então, perfeito. Doutora Rosimeire, a gente estava falando aqui, né, eu dei início, fiz uma pequena introdução sobre esse momento difícil que nós estamos vivendo. Não é um momento fácil para ninguém, né? Então, assim, Sim. Com a quarentena, a gente teve que ficar mais tempo com os nossos filhos. E isso, lógico, é maravilhoso. Filho é a maior bênção do mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente teve que assumir vários papéis, né? Assumir o papel de mãe, de pai, de professor, de colega. Então, assim, todo mundo ficou mais sobrecarregado, né? E isso, querendo ou não, mexe com a nossa emoção. Então, assim, é importante esse assunto. Para quê? Para que as pessoas elas possam, de uma certa forma, se tranquilizar. Porque isso vai passar. E isso passando, a gente vai tirar um aprendizado muito grande de toda essa situação. Eu gostaria de que você se apresentasse, né? E aí a gente vai dar início às várias perguntas, os vários questionamentos que nos foram feitos durante esses dias que a gente colocou nas redes sociais o nosso tema, que foi um tema que eu tenho certeza que muitas pessoas estão interessadas. Vamos lá? Vamos lá. Bom, gente, boa noite. Obrigada, Graziela. Bom, gente, boa noite, né? Para quem está nos assistindo aí, é uma grande honra, viu, Graziela? Eu te agradeço pelo convite. E meu nome é Rosimeire Busaglo, eu sou psicóloga, tenho como formação, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e também sou neuropsicóloga de formação pela Universidade de Araraquara, em São Paulo. Certo. Você está me ouvindo bem, Grazi? Estou te ouvindo bem. Ok. Doutora Rosimeire, no teu dia a dia, né, como psicóloga, cita pra gente 2 ou 3, posso dizer assim, casos clínicos que, no momento, você tem tido com bastante evidência, que os pais estão muito em dúvida, que os pais estão muito preocupados. Fala um pouco pra gente, antes da gente iniciar as perguntas, porque até para as pessoas irem chegando e, enfim, vamos lá. Bom, doutora Graziela, eu acho que uma das maiores demandas que eu tenho tido ultimamente, é o que você colocou no contexto inicial da fala, é o que fazer com os filhos durante esse período de distanciamento social, né? Como é que deve agir, afinal de contas a gente está numa situação onde a gente cuida dos nossos filhos, mas a gente nunca teve, que eu acho, uma oportunidade de estar o tempo inteiro com os nossos filhos, né? Eu também sou mãe, né? Além de psicóloga, eu também sou mãe. Eu tenho uma bebê linda de 1 ano e 11 meses. E assim, a gente que teve... Minha filha já está na creche escola. E aí a gente está tendo uma oportunidade de fazer um acompanhamento... A sua filha tem quantos anos? 1 ano e 11 meses. Bem pequenininha. 1 ano, bem pequenininha ainda. Mas já iniciou a atividade escolar. E aí, doutora Graziela, eu diria que
a gente passou a assumir como pais um outro papel que antes não era dado para nós, que era a questão da educação dos filhos, da atividade escolar, as tarefas escolares, né? De fazer atividade junto com o filho, porque isso era feito com a escola e agora a gente está tendo que fazer as atividades com os filhos. Então, é uma coisa que tem muito recorrente pelos pais. A questão de multitarefas, né? De ter que dar conta de várias coisas ao mesmo tempo. O pai está home office, muitas vezes tem que tomar conta das tarefas de casa e também tomar conta das atividades do filho. E uma questão que para mim está sendo top 10 é a questão do uso de tela, né? Tem vindo também muitos questionamentos de pais. Doutora, quanto tempo que eu posso ficar? Porque eu posso ser tolerante com meu filho com relação ao uso de tablet, de celular, de smartphone. Então a gente tem tido essa demanda muito presente nos meus atendimentos aí, muitas dúvidas e anseios. Fora as questões também de angústia dessas crianças que se viram de um nada, né? De repente, de uma hora para outra, se viram com uma necessidade de estarem em casa o tempo inteiro. Não vão mais poder ir para o parquinho, não podem mais ir para shopping, não pode mais ir para a casa dos colegas, não pode mais ir para a escola. Então, como explicar isso para o seu filho, né? Como falar, meu filho, você não pode sair de casa. Muitas vezes as crianças não têm essa compreensão, não conseguem entender isso. Então, os pais, de uma certa forma, sintam muito aflitos, né? De saber como lidar com essas situações. Perfeito. Você falou da questão do uso de redes sociais pelas crianças, né? Uso de tablet, telefone, muita televisão. Você falou também da questão da questão de não poder mais, de uma certa forma, sair de casa, ficar o tempo todo dentro de casa, isso, né? Esse confinamento. Isso. Confinamento, como eu diria, um Big Brother, né? Forçado. Isso. Você foi obrigada a ficar essa questão é muito importante. Por quê? O que acontece? Muitos pais estão, como eu falei no começo, né? Até antes de você entrar, eles estão em casa, né? E assim, não é porque o pai e a mãe estão em casa todo o tempo que isso não cause alguma impaciência por parte deles, porque eles também têm seus afazeres, né? Eu não falo só em relação ao trabalho, mas em relação a outras coisas da casa. Sim. E também aqueles pais que trabalham, que voltam bem cansados, porque estão angustiados com tudo isso, e tem que cumprir o papel de professor, de pai, de colega. Então, tudo isso mexe muito com a cabeça da criança. Então, em relação a essa questão de deixar ou não deixar a criança usar o tablet, a gente teve uma pergunta, né? E foi de uma mãe, de uma internauta, que ela falou: doutora, qual é a sua opinião em relação ao uso de tablet a todo momento e a todo instante? Bem, a gente sabe que o uso do tablet, ele não é saudável de uma forma muito, digamos assim, toda hora aquela criança está usando o tablet, aquela criança não para fazer outros afazeres, não tem um intervalo. Então, aquilo ali pode prejudicá-lo, principalmente na questão neurológica. A criança pode ficar com problemas de visão futuramente. Então, assim, é uma coisa que tem que ser moderado, na minha opinião. Mas a gente sabe que é um momento crítico e que a gente não pode impedir a criança de usar, porque ela também quer se ocupar, ela também quer fazer alguma coisa. Então, assim, acaba sendo uma válvula de escape para a criança. Concorda? Sim, concordo totalmente. Em relação a essa questão de não sair, de não... tem uma mãe que até falou aqui: estou deixando meus filhos bastante, né? Que ela fala, bastante tempo nessa questão da rede social. Então, assim, cada mãe é uma mãe, e a gente não pode julgar isso, né? Cada uma age de uma forma. É lógico que tudo tem que ser equilibrado. Acho que o equilíbrio é o ponto fundamental. E sobre essa questão das crianças não poderem estar saindo, né? Bem, isso também, acredito que também seja uma questão bastante individual, porém, acredito também que isso vai muito da criança, né? E aí eu vou falar de uma experiência até minha. Eu tenho 3 filhos e os meus até que estão tranquilos, né? Eles perguntam quando é que eles vão poder voltar à escola, eles sentem saudade dos colegas,
Mas eu acredito muito que o suporte emocional que o responsável por uma criança dá para essa criança vai ajudá-lo muito. E quando eu falo em suporte emocional, eu falo em carinho, eu falo em atenção. Muitas das vezes você pode estar trabalhando, mas você tem como fazer isso, dizer para a criança vai entender. No momento, a mamãe, ou o papai, ou o responsável estão trabalhando, mas depois eu vou, sento e brinco com você. Então, tudo é uma forma, né, de como conduzir essa situação. Mas vamos lá, as perguntas? Sim, vamos lá. Bom, respondendo essa tua primeira pergunta, então, a respeito do uso do tablet, doutora Graziella, eu acredito que é como você falou. Não é ser nem 8 nem 80, a gente buscar um equilíbrio disso e dosar isso. A gente sabe que existe uma coisa de expectativa e realidade. São coisas totalmente diferentes, né? É Até lá, verdade. expectativa e realidade. É. E aí, eu acredito que o bom senso, nesse momento, eu acredito que seja bastante positivo nesse aspecto, né? Com Eu certeza. acho que nada mais do que o bom senso de você conversar com seu filho, estabelecer a questão do uso com uma frequência e a questão de horários, né? Até porque a gente sabe que o uso realmente excessivo desses recursos tecnológicos podem ter consequências, né, inclusive neurobiológicas na criança, já que ela está em processo de formação. Mas, assim, uma coisa que eu queria pontuar e que é uma realidade é que agora tudo está levado ao uso de telas. Se você parar para analisar, as aulas são online, Isso. tudo é por via de recursos de tela. Então não tem como eu chegar para o meu filho e dizer, meu filho, você não vai mais usar o tablet, você não vai mais usar o smartphone. Não, não tem como fazer isso. Os próprios pais, né? Às vezes os pais assim, meu filho passa o dia inteiro no smartphone e eu não sei mais o que eu faço, e tarará, o menino não quer desligar para poder nem almoçar, nem jantar. E aí, quando você olha, os Isso tem pais estão acontecido tendo bastante, né? bastante. E quando você olha e faz o questionamento, e você, pai? E você, mãe? Quando a gente olha, eles estão tendo o mesmo comportamento, a mesma atitude que os filhos, porque eles também estão utilizando esse recurso como forma de trabalho, como forma de comunicação. Então, assim, o que pode passar pela cabeça da criança? Até um senso de injustiça, porque não subestime. A criança ela tem essa capacidade, dependendo da fase, por exemplo, uma criança de 7, 8 anos que ela já tem, né, o desenvolvimento cognitivo para isso, dizer, poxa, meu pai está usando e por que eu não posso usar? Né? A Então, grande questão, a grande questão que eu vejo nisso, e até foi uma das perguntas, quais sequelas isso pode ocasionar. Então, assim, você falou da questão mesmo física, né? Que é sequela visão, neurobiológica, uhum. neurobiológica, que a gente tem que ter cuidado, porque essa criança ela pode desenvolver lá na frente algum problema de vista, ou então ficar viciada, e isso não é bom. E também a questão emocional também, né? Porque se você deixa a criança muito tempo ali no tablet, nessas redes sociais, você não sabe até que ponto isso vai ser bom para o desenvolvimento cognitivo dessa criança. Principalmente crianças menores, crianças de 1, 2 anos, que precisam de outros estímulos, certo? Certo, Eu, exatamente. eu recebi uma pergunta de uma internauta que ela falou que a filha dela sempre foi muito ansiosa, né? Desde pequena até os dias atuais. A filha dela já tem 8 anos. Então, sempre Uhum. foi muito ansiosa e nesse período de pandemia, o que aconteceu? A filha, ela cita que a filha, até para sair, ela evitava de falar. Olha, nós vamos sair sábado para tal lugar, para o aniversário, porque a criança já ficava muito, muito ansiosa. E que agora a filha está tendo até episódios de insônia. Então, assim, ela perguntou o que fazer, porque não é fácil. Imagina, você está com uma criança em casa e a criança, você já está cheio de tarefas, você já está super, como é que eu posso dizer, às vezes angustiado, né? E ainda tem uma criança dentro de casa que não está dormindo direito. Consequentemente, você também não vai dormir direito. A gente que é mãe sabe disso, Sim. né? Então, assim, o que eu pensei, né? Eu pensei muito nisso, me coloquei no lugar dessa mãe.
É, primeiro, fundamental, como você falou, doutora Rosemary, o diálogo, né? Você conversar com essa criança. Eu sempre digo, a conversa, você pensa assim, mas minha filha tem 8 anos. Sim, mas ela entende. Converse com seu filho, pergunte, chame no canto, só vocês dois, pergunte o que está acontecendo, por que você não está conseguindo, né? Isso é uma dica, mas é uma dica muito importante. Pode falar, doutora Rosemary, o que você acha dessa pergunta individualmente, sua opinião pessoal? Ok. Bom, o primeiro ponto que me chamou a atenção aí nesse questionamento é a questão da minha filha ser muito ansiosa, né? A gente precisa ter um certo cuidado e observar essa criança para avaliar esse nível de ansiedade, né? Existem ansiedades que são positivas, mas existem também ansiedades que não são positivas, que podem desencadear um transtorno e aí se tornar algo mais grave. Então, o primeiro ponto é observar esse nível de ansiedade dessa criança e aí, de uma certa forma, medir e conversar, como você falou, com ela, né? Sim. De entender, minha filha, por que você está tão ansiosa? O que está acontecendo? Porque assim, a ansiedade ela é uma emoção, né? Todos sabem que é uma emoção, que faz parte, ela é necessária, até para uma questão de Mas não em sobrevivência, excesso. mas não em Mas não em excesso, excesso. E uma exatamente. coisa que eu também li é que a criança, às vezes, ela demonstra um sentimento, aí já é uma linguagem não verbal, através até de desenhos, né? Você pode falar melhor sobre isso. Então, às vezes a criança não consegue se expressar verbalmente, mas você pode pedir para ela desenhar alguma coisa, e ali ela desenhar uma criança só, né? E isso você pode interpretar. Minha filha está se sentindo só nesse momento. Sim, Correto? sim, correto, com certeza. Existem várias formas, né, de demonstrar essa emoção e o desenho é uma forma delas, né? A gente costuma dizer que é um recurso, é um acesso que você pode ter de que quando ela fizer esse desenho, você conversar com ela e dizer o que você estava querendo demonstrar com isso, né? O que você quis dizer com isso, qual o significado que isso tem. Então, o diálogo, nesse sentido, eu vejo como um fator muito importante. E aí, com relação ao sono, que foi o outro ponto que ela questionou, eu acredito, Graziela, até pela minha experiência como neuropsicóloga, são estímulos mesmo que você tem que ter, ativar cerebralmente, para que o teu organismo, de uma certa forma, ele restabeleça um reequilíbrio, né? Ou seja, você dê uma equilibrada, para poder, neurologicamente, você ativar esse cérebro para poder, quando for o momento, ele ativar as funções necessárias do sono e você ter uma boa qualidade de sono. Então, recomendações. Atividade física, pega agora essa questão do YouTube, né? A maioria das pessoas tem hoje TV com com a função Smart TV. Então coloca no YouTube, faz uma aula, né, movimenta, mantém o cérebro ativo, a dança, enfim, fazer várias coisas Sabe, que uma coisa que eu possibilitam costumo, isso, né? uma coisa que eu, desde que começou a pandemia, que eu costumo fazer com os meus filhos e funcionou muito bem, né? Até tentando ajudar um pouco essa mãe que falou sobre a questão da insônia da filha nesse momento de pandemia. Eu conto histórias para eles na hora que eu vou. Eles dormem os três no quarto Legal. juntos. Então, o que é Isso. que eu faço? Eu conto vários. Tem até eu tenho até um livro aqui de histórias mais antigas, histórias infantis. E eu já sei de cabeça, porque eram histórias da minha época. E aí eu começo a contar, a contar, a contar. Eles esquecem tudo. E ali, quando eu vejo, todos adormecem. Então, assim, olha só a importância de você dialogar com a criança através de histórias infantis, contos infantis. Isso é muito importante. Pode até parecer, fica uma coisa. Não é, não é. São as mínimas coisas que ajudam, sabe? É um carinho, é um abraço, é um afago. Porque, sabe, a criança também está sentindo. Muitas das Sim. vezes você pensa, não, a criança não está sentindo, ela tá achando que isso é férias. Não é bem assim. A criança sente, não é verdade? Assim Sim, como a sim. gente. Essa ponderação que você fez, Graziela, também é muito importante. Algumas pessoas, no início da pandemia, que foi um fator que eu diria, deu uma desordenada no sono, essa questão das pessoas acharem que a pandemia era uma férias.
E aí começaram a ter hábitos de dormir tarde, acordar muito tarde, e a gente sabe as implicações Isso. neurológicas que isso dá na questão da qualidade desse sono, né? Então, é o primeiro ponto. E o segundo ponto que você colocou, essa questão dos contos. Maravilhosa a ideia, eu acho que é super válida, né? Muito legal. Eu também faço isso com a minha filha, né? Eu e meu marido, quando a gente vai colocá-la para dormir, conta historinha, canta musiquinha, enfim. Isso vai, de uma certa forma, condicionando o cérebro que chegou o momento dela desacelerar e dormir, né? Isso. Eu tenho uma pessoa comentando aqui, verdade, estabelecer horários. Porém, na pandemia é muito difícil organizar a rotina da criança. Eu concordo com ela. Assim que começou, que os meus filhos ficaram sem aula, eu tive muita dificuldade nessa questão, tentar manter rotina, muita mesmo. Mas assim, posso dizer, de um mês para cá, eu decidi voltar à rotina. É igual a quando eles estavam em aula? Não, não é igual. Eu não vou mentir. Mas eu tento fazer o máximo possível para que seja parecida. Então, o que eu quero passar para vocês que estão nos ouvindo? Não é que você vai manter a rotina igual, mas tentem manter essa rotina no mínimo parecida. Porque isso é saudável para uma criança. Isso é saudável para um adolescente. E claro, paciência. Paciência, né? Eu acho que nós pais, nós temos que ter muita paciência nesse momento. Não é um momento fácil, né? Agora, para eu poder fazer essa live, eu deixei eles com o pai assistindo um filme, porque senão eu não conseguiria, certo? Então, Duas, assim, duas. É mais ou menos O daqui isso. também está fazendo a mesma coisa. Isso. Vamos lá, eu tenho uma pergunta interessante, eu queria interagir contigo também, doutora Rose. Diga, A agradeço. diferenciação da ansiedade patológica com a ansiedade normal. Porque, como você falou muito bem, a ansiedade, assim como o medo, eles têm o seu lado normal. Todo mundo possui uma ansiedade por alguma coisa, até a criança, mas existe a ansiedade patológica. Então, vamos lá? Muito bem. Eu gosto muito de responder essa pergunta. E, assim, muitas pessoas, quando eu falo, gente, ansiedade é normal, ansiedade tem ansiedade positiva. Como assim tem ansiedade positiva? Ansiedade, ela é, na verdade, uma emoção, né? E, digamos assim, ela é um alerta para situações de perigo. Ela funciona como um alerta nosso lá para Como situações de medo também. perigo. Isso, exatamente. E de atenção, né? Para que a gente possa se preparar, de repente, para uma melhor situação em diferentes ocasiões. Como, por exemplo, uma avaliação na escola, uma apresentação no teatro, uma situação onde ela vá ser submetida a uma situação que, como você falou, pode suscitar uma questão do medo, né? Uma insegurança, digamos assim. Então, a ansiedade, que eu dito, né, como ansiedade normal, ansiedade que é positiva, ela é necessária porque ela, de certa forma, desperta questões que são necessárias para a nossa sobrevivência. Em contrapartida, a gente tem a ansiedade que a gente... Patológica, né, que falam do termo patológico. Aí a gente tem que ter um pouco de atenção, que inclusive ela é considerada no DSM, no CID, na Classificação Internacional de Doenças, como um transtorno, né? E aí a gente precisa, de uma certa forma, ter um olhar mais atento. E como é que a gente consegue perceber isso? Quando isso afeta o nosso Era bem-estar. isso que eu ia falar agora, né? Isso, o bem-estar físico, o nosso bem-estar social. Não só isso, doutora Rosemary. Muitas mães e muitos pais não entendem, não conseguem saber que o filho está com quadro de ansiedade. Muitas vezes um sintoma, como por exemplo, não quero jantar na mesa com os pais, não quero assistir um filme com os pais, não quero só ficar no celular, no joguinho ali. Também pode ser um sintoma. Então, assim, os pais, eles precisam ficar alertas, porque existem sintomas que não parecem que são sintomas de ansiedade e depressão.
O corpo dela tá te falando que algo não está bem e que precisa Isso. ser olhado. Tem crianças que colocam isso para fora, mas tem crianças que não colocam. Não conseguem, exatamente. Não conseguem. E ficam sofrendo. E isso pode agravar, inclusive, na condição física. Já tem estudos que falam que, por exemplo, um transtorno de ansiedade generalizado não tratado, ele pode ter problemas cardiovasculares, problemas gastrointestinais, pode ter problemas respiratórios, né? Então, a gente precisa realmente ter esse olhar atento e observar o teu filho e ver quais são os recados que eles estão te dando de maneira subliminar, através do corpo, né? Isso que eu queria falar. Exatamente. Né? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, esse olhar, de modo de observar os nossos filhos e parar, poxa, se antes ele interagia muito com a gente, agora ele está muito trancado dentro do quarto, não querendo interação, alguma coisa ele está querendo te dizer. Cabe justamente uma pergunta que eu estou vendo agora, a mudança de comportamento. Exemplo, quer que eu coloque a comida igual ao do outro? Quer que o ciúme. Então, assim, a criança pode manifestar essa ansiedade ou depressão através de comportamentos como esse, que o internauta acabou de falar aqui. Então, é preciso que os pais estejam atentos a esses sintomas. Certo? Vamos lá. Só continuando aqui nossa roda de conversa, nós tivemos uma pergunta muito interessante de um internauta que ele fala que o filho dele tem 11 anos e que sente muita saudade da escola. Gente, isso é normal. Não tem como não sentir saudade, né? A gente tem que se colocar no lugar das crianças. Imagine você sem trabalhar, você gosta de trabalhar, ver seus amigos e você não está podendo ir trabalhar. Então, assim, imagina a criança nesse momento. E ele pergunta, trabalho o dia todo. O que posso fazer com ele assim que chego do trabalho? Você pode falar, depois eu te complemento. Tá bom, tranquilo, Grazi. Eu acho essa pergunta super válida, porque eu não sei se você já viu na internet, tem um vídeo de uma garotinha, uma menininha, e ela fala assim, mãe, eu quero olhar as minhas amigas, eu quero ir pro shopping, eu quero saber quando vai... Né, uma fofa. Viralizou. Viralizou, né, nas redes sociais. Eu tô com saudade. Não é fácil, gente. Se não é fácil pra gente, nós adultos, não é fácil para uma criança e para um jovem de 11 anos de idade. Porque assim, veja bem, você estava ali naquele contexto, a vida super normal, do nada você se vê na condição de se afastar dos seus colegas, dos seus avós, né? Que você não pode mais visitar os seus avós porque eles teoricamente apresentam uma suscetibilidade muito maior por serem de mais idade. Então você tem que explicar para, por exemplo, você tinha a rotina todo sábado e domingo de levar o seu filho para casa do vovô e da vovó. Minha filha, nós não vamos para casa dos seus avós. Mas por quê, mãe? A gente não ia todo sábado, a gente não ia todo domingo. Então, assim, é complicado, né? Então, é uma coisa que é compreensível, né? A gente vê muito essa situação. E nesse momento, eu acredito que a gente volta a reforçar. Eu acredito que você endossa muito nesse aspecto também de diálogo, de conversar com essa criança, explicar de uma maneira leve, explicar de uma maneira tranquila, passar essa segurança ao momento que a gente está vivendo e dizer, vai passar. É momentâneo, mas vai passar. Com relação ocupar essa criança também, isso, né? E aí ocupar, vai fazer a compensação. Aí muitos pais falam assim, mas ocupar como? Eu já fiz de tudo, isso. Já fiz brincadeira. Aí vem a receita do bolo, a fórmula da Coca-Cola. Aí vem a receita da Coca-Cola. Então, que eu colocaria. Eu tenho algumas dicas bem legais aí. Então vamos lá. Você dá algumas dicas, depois eu falo também das minhas dicas. Muito bem. Tem uma coisa que eu vi muito, vídeo no TikTok. Quando você chegar em casa, vamos fazer vídeo no TikTok, que é uma coisa que os jovens, crianças adoram. Dançar, assistir série, né? Pegar e dizer, meu filho, qual é a série que tá passando? Vamos assistir Netflix. Então, assim, de uma certa forma, ocupar com coisas que filho, vamos fazer uma sessão pipoca, vamos assistir as lives, tá passando tanta live agora, vamos assistir uma live de shows, né? Live de shows. Então, tem muita coisa que pode ser feito com esse filho quando ele chegar em casa. E que, inclusive, vai ser tão bom para ele, porque ele já passou eu acredito que foi uma mãe que perguntou, né? Que passava o dia todo fora. Foi um pai, né? Pois é, esse pai passou o dia inteiro fora de casa no trabalho, certamente estressado, com uma cobrança muito maior.
E aí ele também tem a oportunidade de desligar um pouco e se relaxar, se energizar, né, com esse filho. E ter essa jogos de tabuleiro, vamos jogar jogos de tabuleiro, vamos jogar coisas, né? Brincar, enfim. Bem, na Entrar no verdade, universo, assim, um contexto diferente. Eu na penso verdade, isso. assim, em relação à minha opinião pessoal, é claro que a gente sabe que a gente está se reinventando todos os dias, né? A gente sabe que não é fácil, né? Que muitas das vezes a pessoa, o pai ou a mãe podem estar irritados, podem estar cansados, e a criança não entende isso, não entende porque ela é criança. Isso. Basta, né? Então, assim, o que fazer nesse caso, né? Que esse pai me perguntou, eu chego do trabalho cansado, o que fazer? Porque ele fala que o que ele já podia fazer, ele já fez. Aí, eu vou responder agora. Qual o problema em repetir alguma coisa? Assistir um filme, não mesmo, outro. Colocar seu filho para fazer alguma atividade com você, uma pintura, alguma coisa nesse sentido, um brinquedo, brincar com aquela criança. Até outro dia eu estava brincando com minha filha mais velha, daquelas brincadeiras antigas, stop, aquelas coisas mais infantis. Então, Legal. assim, foi tão legal, a gente passou uma noite brincando. Então, assim, é repetitivo? É. Mas você ensina para as suas crianças nesse momento de resiliência. Nesse momento, você ensina muitas coisas para o seu filho. E isso eles não vão esquecer, porque isso são memórias afetivas, isso vão ficar para sempre, isso vai ficar para sempre na memória deles. Sim, sim, com certeza. Não é verdade? Eu acho que assim, a gente está tendo um privilégio que os nossos pais não tiveram, eu acho que os seus também, os meus, de estar tempo. Meu pai, por exemplo, trabalhava muito viajando interior. Então, assim, a gente está tendo a oportunidade, eu acho que a gente tem que pegar isso e usar a nosso favor e de uma certa forma, possibilitar que a gente tenha esse momento que eu não sei até quando, de novo, a gente vai ter essa oportunidade de estar tão perto deles, né? Isso. E é um momento, como eu te falei, de criar memórias afetivas, de Exatamente. criar Boas momentos, lembranças, né? boas lembranças que vão ficar, né? Eu li uma vez um artigo que falava, o artigo dizia mais ou menos assim, pais que gritam, que assustam os filhos, e aquilo na cabeça das crianças, pais que gritam, filhos assustados. Então, assim, eu não estou dizendo, eu não sou dona da verdade, eu não estou dizendo que você não pode, seu filho fez alguma coisa, você não falar, né, com um tom mais alto. Ou repreender. Isso, mas você tem que ter cuidado, né? Porque, como uma internauta perguntou, muitas das vezes, o que você faz com seu filho aqui agora pode não prejudicar ele no momento, mas lá na frente ele pode ter consequências psicológicas em relação a isso. Então tem que ter cuidado sim. Certo? Sim. E só fazendo, Grazi, uma colocação com relação a isso que você falou, faz muito sentido. A gente tem que olhar que o cérebro dessas crianças, a personalidade delas estão em formação. Isso. Então, se você expressa uma emoção desagradável, ele vai copiar isso e ele vai reproduzir isso para ele também, né? Então, é importante essa ponderação muito aí, importante. Eu super concordo. Tá. Teve uma pergunta que eu também achei muito, toda pergunta é válida e pertinente, certo? E foi de uma mulher. Ela pergunta que nessa época de pandemia, ela tem 2 filhos e acredita que pela própria convivência, ela fala que está tendo muitas brigas com o esposo e os filhos estão presenciando essas brigas e ela perguntou o que ela poderia fazer, porque ela está percebendo que a filha mais velha está mais chorosa e o menor não, né? Mas ela fala que o filho mais velho está choroso. Então, assim, a gente sabe que é uma época que existe o confinamento, né? E que esse confinamento, logicamente, ele pode causar ou mais união ou um afastamento maior, né, dos pais, de quem está conduzindo aquela casa. Isso vai depender muito da estrutura familiar e nós não estamos aqui para julgar isso, porque cada família é uma família e cada uma vai lidar com a situação de alguma forma. Tem uma realidade, um contexto, uma dinâmica. Exatamente. Mas, assim, o que é importante falar para essa mãe que fez essa pergunta, e aí respondendo a ela agora, é sobre o cuidado que
pais têm que ter em brigar na frente dos filhos. Por quê? Porque muitas das vezes a criança pode pensar que até a causadora daquela briga é ela, e não é. Então, isso pode mexer até com a autoestima dessa criança. Então, assim, tem que ter cuidado. Concordas? E aí eu passo a palavra a você para responder também essa pergunta. Olha, minha experiência como terapeuta e como neuropsicóloga endossa exatamente a tua fala. A gente tem que ter muito cuidado, até porque tudo, absolutamente, doutora Graziela, tudo que a gente faz, os nossos filhos vão reproduzir. E isso não é uma coisa do nada, é uma função que a gente chama, inclusive, isso na neurociência de neurônios espelho, tá? Então, se por acaso a gente tem uma discussão com o esposo e a criança está presenciando aquilo, cerebralmente essa criança vai absorver isso e ela tem uma predisposição muito maior a ter complicações e sequelas psicológicas no futuro. Inclusive, tem alguns estudos que falam, internacionais, não lembro agora de onde que falam que crianças que tiveram situações de estresse parentais, né, que tiveram situações de conflito muito maiores parentais, eles falam que revelam, né, que essas crianças que foram expostas a essa situação de estresse, elas tiveram consequências negativas no seu desempenho escolar e no seu desempenho profissional, já como adultos. Entendeu? Então, assim, não é uma coisa que é do nada, não é uma coisa que a Rose ou a Graziela estão inventando, é uma coisa que tem fundamento e embasamento científico e que a gente precisa ter muito cuidado para que isso lá na frente não gere sequelas na criança ou nesse adolescente, né? Então, lógico que é como você falou, uma convivência a nós mesmos, às vezes é complexa, imagine a 2, a 3, a 4, aonde você está numa situação que gera muita instabilidade, ansiedade, você não sabe como é que vai ficar, cenário econômico, crise econômica, enfim, uma série de variáveis aí que podem afetar. Mas eu recomendaria para esse casal que, se for discutir, tentar fazer isso, como minha mãe dizia, em 4 paredes, fecha a porta do quarto, vai, leva lá, discute, mas não deixa... Ou então, evitem essas discussões para que esse ambiente não fique então, tóxico. Coloque as crianças para dormir, né? Isso, e resolva os problemas. Exatamente. Mas não torne esse ambiente tóxico, estressante, isso, porque vai ter sequelas sim. Infelizmente. Com certeza. É uma coisa que você falou perfeitamente. Acaba gerando um ambiente tóxico e a criança acaba absorvendo isso. E a criança sente, né? A gente sabe que a criança ela tem essa sensibilidade maior e ela sente tudo. Até um olhar, às vezes, ela sente. Um olhar de tristeza, um olhar de alegria. Então, vamos cuidar dessa parte também. Aí a nossa resposta fica para que a pessoa que fez essa pergunta pensar um pouco. E eu acho repensar um pouco nessa relação, repensar um pouco de modo como é que está essa relação deles, né? Enfim. Isso. Até porque, Graça, só complementando, a gente tem que pensar o seguinte, nós como os pais, eu me coloco nessa condição porque eu também sou mãe, a gente tem que pensar na responsabilidade que nós estamos tendo com essa criança, né? Afinal de contas, nós estamos formando seres para o mundo, né? É duro, é triste, às vezes eu digo isso para as mães, meu filho é para o mundo, eu sim, seu filho é para o mundo, não é nosso, né? Então, mas a gente tem que ter uma responsabilidade enorme sobre isso, né? Mas uma coisa que eu acho muito importante tá, e como é que eu vou fazer isso? Se eu tô uma mãe estressada, se eu tô uma mãe cansada, se eu tô uma mãe que eu tô trabalhando e eu tô tendo que dar conta de muitas coisas, como fazer isso? Eu acho que toda pessoa tem que ter um tempo para si, né? Não importa que tempo seja esse, até um banho que você toma é um tempo para si, até um filme que você assiste é um tempo para si, uma novela que seja é um tempo para si. Então, assim, a partir do momento que você tá bem entre aspas, né? Porque eu acho que ninguém está bem completamente no momento nessa pandemia. Mas a partir do momento que você está bem, está com equilíbrio, você consegue passar isso para o seu filho, para sua criança. Perfeito, nós não somos. Perfeito, não adianta que nós não vamos dar para eles tudo de perfeição que existe. Mas a gente pode tentar, né? Eu acho que isso assim, é muito, muito relevante. A gente tentar,
a gente driblar essa irritabilidade, esse medo, essa insegurança, para que a gente possa transmitir para os nossos filhos um suporte emocional melhor e maior. Essa é a verdade. É verdade. Vamos aqui para a próxima pergunta. Como agir diante de choros, gritos e tristeza de uma criança confinada? Essa é uma mãe que falou comigo e o que ela disse? Ela disse que o filho dela, de repente, começa a chorar, né? Chora, grita, se isola. E, assim, uma coisa que eu não fiz essa pergunta para ela, mas que seria interessante a gente saber. Será que essa criança também já não estava um pouco assim antes de começar? Né? Já não tinha... E aí só foi a ponta do iceberg, né? Só foi o estopim? Isso. Mas, assim, o que fazer? Vamos lá. Você pode falar que depois eu vou dar também minha opinião. Ok. Aí, nesse caso, realmente... O primeiro ponto é uma emoção, né? A criança está apresentando uma emoção de raiva e não é que seja ruim a gente apresentar a emoção raiva, ela é importante. Inclusive, eu sempre digo para os meus clientes, né, para as crianças que eu atendo, que não tem problema nenhum você sentir raiva, você sentir ódio, você sentir tristeza, assim como elas são importantes como a alegria, né, como a surpresa, enfim, como o amor, né? Ela é tão importante quanto essas emoções, que a gente chama de emoções desagradáveis. O que a gente tem que ponderar como é que está o nível disso, a intensidade disso, de que maneira, como você falou, de que maneira isso está sendo apresentado, com a frequência. E aí, se você não está conseguindo sozinho, busque um auxílio de um profissional, de um especialista, de um terapeuta para ajudar, porque a gente tem recursos que a gente consegue lidar com essas emoções, né? Para poder ajudar essa mãe, essa criança nesse aspecto. E aí, caso não seja possível, tentar sentar com essa criança e dizer, meu filho, eu compreendo. Porque assim, a gente tem a mania de repreender quando a criança chora. Menino, te cala, não chora. Isso. Engole o choro. Engole o choro. Não tem necessidade de estar chorando. Tá chorando por quê? Não tem motivo. Tá chorando por quê? Qual é o motivo? Não tem motivo de você estar chorando. E na verdade não é bem assim. Meu filho, eu entendo. Eu acho que, na verdade, você tem que abraçar essa criança. Isso, abraçar, meu filho, eu entendo que você tá triste, eu entendo que você tá... Mas o que está acontecendo? Por que você está se comportando? É realmente ouvir. Volto a insistir na tecla diálogo, Graziela, porque é importante essa conversa de dizer, meu filho, eu tô te entendendo, eu tô... Até porque quando você mostra essa empatia, que eu chamo isso de empatia, né? Você sensibiliza e dá uma relação colaborativa nessa relação pai e filho, mãe e filho, que possibilita que ele diz, poxa, minha mãe está parando para me ouvir, ela está preocupada com o que eu estou sentindo. Então, isso você vai perceber maior para a criança, né? Vai perceber uma segurança muito maior. Em você. E uma quando a criança adquire, segurança. e eu acredito que quando a criança adquire confiança em você, isso vai longe. Ela vai adquirir em outros aspectos também. Então, a primeira coisa que eu pensei quando eu recebi essa pergunta, né? Meu filho chora, tem crise de choro, tristeza. Abraça essa criança. Abraça mesmo. Fica ali 5, 10 minutos abraçada com ela. Deixa ela chorar. Dê amor. Dê amor. Depois que passar, porque vai acalmando, converse, pergunte por quê? O que está acontecendo? No que eu posso te ajudar? E aí essa criança vai te dar um feedback. Positivo ou negativo? Logicamente, a gente não sabe se vai ser positivo ou negativo. Uma resposta, né? E a partir do momento que ela te der essa resposta, você vai trabalhar com isso. Você vai saber o que está acontecendo com aquela criança, né? Isso é muito importante. Tanto para crianças que são filhos únicos ou crianças que têm irmãos, né? Nesse momento de pandemia, crianças que têm irmãos acabam brincando e brigando juntos, né? Mas acabam sendo companheiros um dos outros também. Sim. Vamos lá. Mais uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, de uma internauta, também mulher. A maioria das perguntas foram de mulheres, né? Sim, faço ideia. Elas pedem mais ajuda, né? Do que perfil da mulher. Essa mãe, ela trabalha home office, ela trabalha em casa. Ou seja, ela não sai de casa para trabalhar. Ela está em casa trabalhando no computador. E ela fala que a filha dela de 5 anos quer todo o tempo atenção. Mãe,
vem brincar comigo. Mãe, vem ver o que está acontecendo aqui na internet. Mãe, faz isso. Mãe, aquilo. Então, assim, fora ela ter que ensinar a filha dela, né? Porque as aulas estão sendo através do computador, ela sente essa necessidade da filha muito grande e está querendo ficar todo tempo com ela. E isso é absolutamente normal. É como a gente falou lá no começo. Os pais, os responsáveis, eles são mãe, são pai, são professores, são colegas. Então, eles se tornaram tudo na vida daquela criança. Então, é uma fase, Exatamente. mas não tem por onde correr. Essa é a verdade. Na verdade, eu diria assim que você tem que analisar até para poder entender corporalmente essa tensão. Porque assim, Graziela, vamos parar para pensar. Isso gera medo, gera insegurança. Eu tive um caso de uma criança que eu atendia, e aí depois ela teve alta e a mãe me procurou, agora nesse período de quarentena, me pedindo auxílio, ajuda, que a criança estava com muito medo da mãe acontecer alguma coisa com ela e morrer, enfim. E ela começou a ter uma relação de proximidade, inclusive de não deixar nem ir sair de casa para ir no supermercado, na farmácia para comprar alguma coisa, que às vezes era necessário, né? Ela também ficou trabalhando em casa. E aí, assim, às vezes é um recado subliminar que diz assim, mãe, eu não quero te perder. Eu quero que você fique o tempo todo perto de mim. Então, de uma certa forma, é uma mensagem subliminar que a criança está Claro, te passando. até porque quando você ama, você cuida. Claro. Então, sem dúvida, se a criança está falando isso, é porque ela ama a mãe, ela quer cuidar da mãe, ela tem medo de perdê-la. É normal. E aí, quando eu fui conversar com essa criança, foi exatamente essa fala que veio, né? Ela também tinha mais ou menos a idade dessa internauta que fez a pergunta para você, né? E aí, ela falou isso, que tinha muito medo, porque ela estava vendo, que é um outro cuidado que a gente tem que ter de acesso de informação à criança nesse período de Sim, pandemia, que ela estava sim. olhando dos noticiários e que estava com medo da mãe acontecer alguma coisa com a mãe. E Então ela aí entra. Pode falar, doutora. e aí nesse aspecto ela até para ir no banheiro ela ia a menina ia com ela, entendeu? Então a gente teve que reconstruir esse pensamento disfuncional, entender, né, reconstruir e cognitivamente trabalhando para que ela não tivesse esses pensamentos, né, tão negativos, tão ruins, de que não ia nada acontecer com a mãe dela, de que era absolutamente normal, comum que ela estava sentindo, mas que ia ficar tudo bem e que nada ia acontecer. Então, é observar realmente e compreender que esse comportamento não é do nada, não é por acaso. Uma coisa que eu acho importante, não sei se você vai discordar, mas fique à vontade, é que dependendo da idade da criança, inclusive foi uma pergunta que eu recebi. Como falar desse momento para uma criança? O que falar? De que forma falar? A minha opinião pessoal depende muito, principalmente da idade da criança, da maturidade dessa criança e de outras coisas. Então, assim, eu não vou falar? Não, eu acho que você deve falar. Você não pode criar seu filho numa bolha e dizer, não, não está acontecendo nada, está tudo bem. Não, não está. Então, assim, vamos falar de uma forma adequada, uma forma que a criança entenda que tem um vírus que está causando o que está causando dodói, dependendo da idade da criança. Eu estou falando assim como se fosse uma criança de 4, 5 anos. Mas se a criança já tiver 10 anos, falar de uma forma mais clara, explicar. Então, assim, eu acho importante a criança saber o que está acontecendo. Você não pode esconder, mas também você não pode explicar de uma maneira adulta para uma criança. Você tem que saber como falar. Bom, eu tô olhando aqui o tempo, né? A conversa tá tão boa, o bate-papo tá tão bom que a gente tem que ficar disciplinando o tempo, porque a gente sabe que o Instagram tem só 1 hora de live, né? E aí a gente já tá aqui aproximando perto de 1 hora. Mas assim, eu tenho algumas dicas, doutora Graziela, que eu diria que são regras de ouro, tá? A primeira delas é você ficar calmo e você mostrar tranquilidade para a criança, tá? Porque assim, tudo que você fala, a criança reage de uma determinada forma e de maneira, né?
Então você tem que ter muito essa tranquilidade de como é que você vai falar com essa criança, como é que você vai. A forma como você vai falar para ela, eu concordo com você, eu acho que tem que falar mesmo. Eu concordo com você, assina embaixo com o que você colocou, não tiro, endosso. Porque realmente você tem que falar e dizer o que está acontecendo, mas, como você bem ressaltou, de acordo com a idade da criança, de acordo com a capacidade cognitiva que ela tem. A segunda, esteja disponível para ouvir e falar sobre isso, né? Garantindo que a criança ela vai procurar quando tiver dúvidas, né? Então, esse é um Isso. ponto, né? Terceira, né, que eu colocaria, não utilizar a linguagem que culpe grupos étnicos ou disseminação de vírus. Por exemplo, dizer que esse vírus foi pego por um bicho tal, né? Isso pode, de uma certa forma, estar criando um comportamento preconceituoso e, enfim, que não é positivo para a criança construir, tá? Então, é uma terceira dica bem legal que eu dou. A quarta dica, prestar atenção com o que a criança ouve e vê. Tem pais que eu vejo, e eu já orientei meus clientes nesse aspecto. Gente, evitem assistir noticiário, né? Eu vejo noticiários de algumas emissoras que eu vejo lá, a primeira coisa, um monte de cova aberta, cenas terríveis, e às vezes você coloca isso A criança na não hora que precisa ver isso. não precisa ver isso. Não é coisa para criança ver, entendeu? Tudo no Então, seu tempo. tudo no seu tempo, na sua hora. Então, é uma quarta dica muito importante. E a quinta dica é fornecer informações honestas. Não minta para a criança. Falar exatamente que é um vírus perigoso e que tem que ter os seus cuidados. E aí entra a sexta dica, que para mim é a mais importante, que é uma coisa muito legal que eu acho que as crianças internalizaram muito melhor do que os adultos, que é com relação à higienização e o cuidado com a limpeza. Verdade. Olha, meu filho, a partir de agora a gente vai ter que lavar as mãos, a gente vai ter que ter o cuidado muito maior, né, com relação a sair, passar álcool em gel, o uso da máscara. Então, assim, eu acho que são seis dicas aí que eu diria que, para mim, são regras de ouro e seria uma forma adequada de você falar sobre o Covid para as crianças, né? Perfeito, Falar sobre esse doutora. assunto nesse período para as crianças, eu né? achei suas dicas... Regra a de ouro. síntese que você fez de ouro, né? E assim, a minha dica, né? Ela vai ser muito produtiva, muito importante para vários pais e mães que não estão assistindo ou que vão assistir depois a live com calma, Sim. porque eu vou deixar gravada. Mas ela vem de uma pergunta de uma amiga próxima que fala da questão da concentração dos estudos, que o filho dela caiu muito a concentração. Então, assim, o que eu conversei com essa amiga? A gente tem que entender essa criança. Uma coisa é ela ir para o colégio, estar do lado dos coleguinhas. Então, assim, mudou a concentração também. Claro, isso é normal. Mas você não pode desistir do seu filho. Você não pode desistir daquele professor que está ali se esforçando para dar aula para o seu filho, que estão de parabéns, Exatamente. porque não é uma tarefa fácil. Então, o que fazer no caso quando o filho tá cansado, está estressado, está dizendo, mãe, eu não quero assistir a aula, para um pouco, bebe uma água, faz alguma coisa, depois volta com calma. Então, eu acho que são dicas que você deu e que eu também quero passar. Calma, paciência, criança é criança. Poupar as crianças de muitas coisas, de brigas, de gritos, de agressões. Isso é importante. E amor, carinho, atenção. Criança quer isso. Criança quer construir memórias afetivas. Então, assim, isso é muito, muito, muito importante. Eu espero, nessa live, ter ajudado muitas mães, muitos pais. Eu sei que muitos vão depois assistir. Mas a minha dica maior é essa: observar seu filho e viver um dia de cada vez, porque eles precisam de nós. Nós somos o suporte emocional dos nossos filhos, nós, pais, mães e responsáveis. Eu queria te agradecer por ter aceitado o meu convite e prazer foi todo meu, Grazi. Mandar um grande abraço a todos que nos assistiram, que nos vão assistir. Né? Eu sei que tem gente que não está tendo tempo agora, mas vai ter tempo depois e eu vou deixar gravada a live. E eu passo a palavra a você, doutora Rosimeire, para as suas considerações finais.
Bom, deixa eu me virar aqui para não cairmos da live, né? O tempo aqui. Bom, eu queria agradecer realmente, doutora Graziela, pelo convite. Foi maravilhoso, ela não tinha feito live, foi minha primeira live, foi uma experiência maravilhosa, deu um gostinho aí para fazer outras, né? E, inclusive, sobre esses temas, eu acho que teria várias e várias lives que seriam para esse tema, porque, como você falou, é um tema muito enriquecedor, um tema que muitos pais nos demandam, né? Então, eu fico muito feliz, né, em poder estar contribuindo de uma forma com a minha experiência clínica, como psicóloga, como neuropsicóloga, e dizer que eu estou à sua disposição, o que você precisar, tá? Estou aqui Obrigada.